Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje eu vou contar como um sonho que parecia impossível se tornou uma experiência incrível na minha vida. Semana passada falamos muito sobre controle e gestão financeira, ferramentas essenciais nessa trajetória. Hoje quero compartilhar um pouco sobre como esse sonho começou e muito antes do que eu sequer poderia imaginar que eu realmente conseguiria. Mas sabe o que é curioso? Falar desse sonho agora, com estabilidade, uma certa estabilidade profissional e financeira, parece simples, fácil. Só que lá no começo a realidade foi bem diferente. Tudo começou quando eu ainda estava no ensino médio. Eu trabalhava como monitora no buffet de vez em quando e acabava dando aula particulares de matemática, que ajudava um pouco mais. Sim, eu comecei a juntar dinheiro desde sempre para esse objetivo, porque eu realmente acreditava nesse sonho, mesmo julgando que era impossível e que ainda não tinha uma pessoa, que compartilharia esse sonho comigo. Depois que eu terminei a escola, eu comecei a trabalhar no buffet sempre, todo final de semana. E enquanto eu trabalhava de final de semana, durante a semana eu acabava estudando para entrar na faculdade, que eu queria fazer engenharia civil. E fazia cursinho, ficava focada estudando a semana toda, sabe? Foram 2 anos intensos, equilibrando essa correria de trabalho e estudo, até eu conseguir minha primeira grande oportunidade, que foi entrar como jovem aprendiz na recepção de uma empresa de tecnologia. Esse emprego, para mim, ele foi meio que um divisor de água, sabe? Eu sempre achava que eu ganhava bem com os meus bicos e tudo mais, mas quando eu fui trabalhar como CLT, eu ficava, tipo, abismada o quanto eu ganhava muito bem comparado ao salário de monitora. E quando eu fui efetiva, então, nossa, tudo começou a fluir melhor. Porque, como eu disse, na época eu não tinha contas, né? Então era só um dinheiro livre, assim, pra eu gastar comigo mesmo. E, claro, sempre guardando metade. E por que eu tô contando isso, né? Porque muitas vezes eu ouvi das pessoas que eu ganhava muito e que foi fácil realizar meu sonho. Que quando na verdade foi muito esforço e determinação nesse objetivo mesmo. Como eu disse no episódio passado, foram 11 anos juntando, né, no mesmo objetivo. Porque eu realmente acreditava que eu podia casar lá, né, lógico, da minha maneira. Então, para mim, eu não queria grandes festas, eu não queria vários públicos. Eu apenas queria eu e meu esposo, um casamento bem íntimo, em um lugar tão lindo que eu pudesse entender, mesmo que minimamente, o quanto é grande a beleza de Deus. Então, a verdade é que não importa quais são as suas condições hoje e quanto tempo você vai demorar para realizar seu sonho. O importante é, primeiramente, acreditar, mesmo que todas as condições dizem ao contrário, sabe? E que pareça totalmente improvável. Pois, se aos poucos você tomar decisões e atitudes que te levem a esse sonho, eu tenho certeza que ele vai se realizar. Certo. Mas, Vitória, você organizou o seu casamento tudo sozinha? Não. Não lembro se eu já citei isso, mas quando eu fiquei noiva, eu e meu esposo, a gente determinou, né, a data que a gente ia casar. E foi a partir disso que a gente começou a procurar os itens da viagem, né, de como a gente queria ir, tudo certinho. E um ano antes, a gente começou a ver as agências. Acho que foi até um pouco mais de um ano. As agências que a gente queria, né, de opções que tinha para ir para Maldivas, que atendiam as nossas necessidades. Então, a gente viu os pacotes que eles tinham, né, o que ofereciam, e tinha de vários tipos. Então, desde apenas uma viagem, né, para os dois,
quanto cerimônias completas e gigantescas, levando assessor e tudo mais. E como eu e meu esposo queríamos algo bem íntimo, e nossas famílias também, elas determinaram que elas não iriam, a gente acabou escolhendo a Touristic Viagens, que foi quem cuidou tudo pra gente. E olha, não é publi, viu? Porque fazer o quê, né? Mas foi um serviço muito bom e que eu acho que vale a pena compartilhar, assim. Então, desde a primeira reunião, a gente tem uma reunião inicial para eles entenderem um pouco de quais são os nossos objetivos. E logo de cara eles nos explicaram que eles cuidavam, assim, de toda a parte da viagem e que eles possuíam uma parceria com uma outra empresa que cuidava dos detalhes do casamento que a gente desejava, porém que a forma como a gente optou pelo casamento, a gente acabou lidando tudo com eles apenas. E como foi uma viagem muito cara, eu tinha muitos receios e até mesmo uma certa resistência. Porém, eles acabaram nos transmitindo muita segurança, querendo entender exatamente o que a gente queria, tentar tirar o máximo das nossas dúvidas antes de realmente fechar efetivamente com eles. E todas as agências com quem a gente conversou, elas pediam um valor simbólico para confirmar o interesse, antes mesmo de iniciar o processo de planejamento. E esse valor ele podia ou não ser abatido do valor, né, da viagem, do casamento em si, depois. Depois que a gente confirmou com essa empresa o valor simbólico, a agência ela começou a elaborar todo o roteiro de viagem com base nas referências que a gente tinha dado nas 2 primeiras reuniões iniciais, porque ao invés de eu fazer só uma reunião, a gente acabou fazendo 2, de tão insegura, né, que eu ainda tava. E eles deram 2 opções de voos para Maldivas, uma indo pela Qatar, que passava com conexão em Doha, acho que é isso, se eu não me engano, e outra pela Emirates, com conexão em Dubai. E a gente podia escolher uma das 2 opções, pra gente tanto faz, e a gente poderia avaliar, seja o horário de chegada e saída de Maldivas, seja a companhia aérea que a gente teria preferência de conhecer e de viajar, ou até mesmo o local que a gente queria de conexão, porque a Qatar ia fazer só Doha e Emirates ia fazer só Dubai. Além disso, né, a gente recebeu 5 opções de hotéis, com um detalhamento de cada benefício exclusivo que teríamos por conta da lua de mel. E um detalhe muito importante que eu achei legal, né, de Maldivas é que a lua de mel para eles é considerada até 12 meses após o casamento no cartório. E a gente até precisa enviar a foto da certidão de casamento para validar esses benefícios. Então a gente ganhou benefícios da lua de mel, tipo, o quarto decorado, tinha esse mimozinho lá que a gente tinha de opção, e assim por diante, eles vão dando lá, detalharam tudo que a gente ganharia, né, fechando com esse hotel na lua de mel. Após a gente escolher todas as opções que a gente queria, né, tanto voo quanto hotel, a agência, na verdade, ela faz a cotação do dólar no dia para poder realizar tanto as reservas dos voos quanto o do hotel. A gente, né, eu e meu esposo optamos por pagar em boleto, mas eles tinham outras opções de pagamento também, como cartão de crédito, por exemplo. Após finalizar o pagamento, né, do cartão, as passagens foram emitidas e sabe aquela sensação de ver seu nome na passagem para Maldivas? Meu, foi indescritível, foi maravilhoso, real. E como a gente fechou a viagem com bastante antecedência, você podia fechar no máximo 1 ano antes. E a gente fechou com 1 ano certinho, assim. A gente teve um longo tempo, assim, que a gente não teve contato com a agência porque não foi necessário. E eu acho que mais ou menos, assim, uns 2 meses antes da viagem, foi quando a gente recebeu um kit especial da agência com mimos, né, na encomenda, tão bonitinho, e com todas as informações detalhadas, assim, de passagem, roteiro e o que a gente precisa saber pro hotel.
E só de ver essa organização, sabe, de não ter que se preocupar com nada disso, me trouxe muita paz, assim, já, tipo, já tá pronto, tá tudo certo. E foi só viver esse momento único, sabe? Incrível. E por que eu tô compartilhando tudo? Porque muita gente diz, foi fácil, né? Mas, como eu disse, não foi. Foi fruto de muito esforço, sacrifício e, acima de tudo, de fé que eu realmente poderia realizar esse sonho. Essa experiência não foi só uma realização pessoal, mas também um lembrete poderoso que você pode acreditar em um sonho e trabalhar por ele, que o impossível começa realmente a parecer possível. E o mais incrível é que depois dessa viagem, eu e meu esposo percebemos que poderíamos realizar outros projetos que também pareciam distantes. E essa conquista ela só nos impulsionou mais a poder sonhar ainda mais alto e a poder realmente transformar esses desejos em realidade. Mas eu sei que você deve estar bem curioso para saber. E aí, Vitória? Maldivas é mesmo tudo isso? Com qual companhia você foi? Qual é o diferencial, né, das experiências? Como foi? Sim, para mim, Maldivas é muito melhor que as fotos e vídeos podem mostrar. Talvez nem todo mundo fala isso, mas olha, por experiência própria, eu acho que é. O clima é quente, o mar é indescritível e as paisagens são surreais. E apesar de eu ter ido numa época bem chuvosa, eu não peguei um dia de chuva forte. Pra não falar assim que eu não peguei chuva, eu peguei um chuvisco bem rápido que não demorou 5 minutos. Bom, sobre o voo. Eu fui de Emirates. E eu preciso dizer que foi uma experiência muito acima do que eu esperava. Tipo, eu já imaginava poltronas confortáveis, que ia ter mais espaço por conta da duração do voo. Mas o que me surpreendeu foi a comida. Sim, eu nunca comi tanto na minha vida. A cada 3 horas de voo, tinha uma nova refeição. Foi jantar, café da manhã, lanche, almoço e por aí vai. E uma coisa interessante é que o cardápio ele já tem influência árabe desde que você sai aqui do Brasil. Então os pratos eles são muito mais bem temperados, chegando até a ser forte, sabe, esse tempero, com muitos legumes, frango, e para quem gosta assim de sabores marcantes, é um prato cheio assim, literalmente. O clima de Maldivas e de Dubai, eles são bem semelhantes. E como eu disse, eles são quentes. Mas uma coisa que eu não detalhei, assim, é que pra mim, ele é quente mesmo, assim, daquele calor que você sente o ar meio denso e até dá dificuldade pra respirar, sabe? E o sol, implacável. Tipo, eu acordava às 5 da manhã pra ver o sol nascer, às 6 já aparecia o sol de meio-dia. E era impossível não querer ficar, tipo, na água o tempo todo e, claro, bebendo muito líquido. E olha, eu só não peguei mais cor porque eu fui regrada no protetor solar. Porque eu vi umas famílias que estavam inteiras vermelhas, que nem camarão, parecia que tava pegando insolação. De verdade. Sobre a comida. No resort que eu fiquei, a gente escolheu o sistema All Inclusive, mas tinha a opção para quem queria pagar somente a parte que consumia. Lá, como a gente tinha acesso a um buffet gigantesco, tinha comidas de toda parte do mundo. E só para você ter ideia do tamanho gigantesco do buffet mesmo, eram 3 salas de buffet, tipo, muito grande. Era possível experimentar comida indiana, árabe, americana, chinesa e por aí vai. O que eu achei curioso foi ver alguns costumes diferentes, né? Por estar tão longe assim de casa. Como, por exemplo, tinha os turistas chineses que estavam tomando, tipo, sopa quente no café da manhã. E eu, tipo, nunca tinha visto isso. Foi bem legal, apesar de eu não querer essa prática, porque tava muito calor. E sobre o mar? Bom, o mar, ele é cristalino. Você consegue realmente ver o fundo, assim, de áreas, mesmo com 20 metros de profundidade. Eu vi raias, eu vi tartarugas, vi peixes coloridos, caranguejo, uma verdadeira vida marinha desfilando na sua frente. Confesso que no começo eu fiquei com um pouco de medo de entrar, já que é mar aberto, né?
mas era tranquilo. Não tinha ondas e os animais eles não ficavam tão perto dos turistas, com exceção do Baby Shark, que era super assanhado e exibido, ia pertinho da areia para se mostrar real. E sim, tinha morcego, os famosos Batmans. Eles eram enormes e estavam por todas as árvores, tanto de dia quanto de noite. E eles são assustadores. Tanto que, assim, alguns até voam baixo e quando eles se penduram nas árvores, elas dão aquela leve tombadinha, sabe? Mas na maior parte do tempo eles nem chegavam perto dos turistas, então foi bem tranquilo. Então, resumindo, Maldivas é sim tudo isso e muito mais. Mas além da beleza do lugar e de todas as experiências incríveis, essa viagem ela simbolizou algo muito maior para mim. Foi a realização de um sonho que lá no começo parecia realmente impossível, mas que ele se tornou realidade. E sabe o que é mais especial em tudo isso? Perceber que quando realizamos um sonho, ele não é o fim da jornada, mas o início de uma nova visão. Essas experiências nos dão coragem para sonhar ainda mais alto e acreditar em outros projetos que antes pareciam tão distantes, mas que eles também podem ser alcançados. A mensagem que eu quero deixar hoje é essa: não importa o tamanho do seu sonho ou as condições que você tem agora, comece a trabalhar por ele, mesmo que com passos bem pequenos, porque quando você acreditar e se dedicar por isso, o impossível começa a se transformar em realidade. Obrigada por me ouvir e por fazer parte dessa troca tão especial. Se você gostou desse episódio ou tem algum sonho que gostaria de compartilhar comigo, manda lá no meu Instagram, que está aqui na tela. Vamos inspirar uns aos outros. Além disso, não esquece de me seguir aqui no Spotify e de se inscrever lá no YouTube, para você acompanhar toda vez que sai um vídeo novo. Até a semana que vem. E lembre-se, todo sonho começa com um pequeno passo. Não desista do seu. Até mais!